De paciência, mas agora melhorou, né? Milagroso o remédio que o diácono Ítalo mandou ali, foi lá buscar para mim lá fora. Minha voz melhorou, graças a Deus, minha garganta sossegou, né? Porque eu estava tossindo demais. Mas o Senhor, Ele quer falar conosco aqui nesta noite, assim eu creio. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 21. Eu intitulei essa mensagem com o seguinte tema: a fé que vence o medo. Mas talvez para alguns aqui nessa noite, o título seja a fé que vence a dor. Para outros, o título será a fé que vence a crise. Para outros, assim, eu acredito no Senhor, que será a fé que vence a enfermidade. Assim eu creio. A fé que vence as síndromes, a fé que vence a depressão, a fé que vence a ansiedade, a fé que vence a tribulação que você possa estar vivendo. Para cada um, há um título aqui, essa mensagem. A fé que vence a morte. Assim eu creio. A fé que vence a cruz, que vence a traição, que vence a dor, como eu já disse. Porque a glória desse Deus, eu vou repetir, a glória desse Deus, em quem temos fé, ela é para sempre, ela é para hoje, é para agora, é para daqui a alguns minutos que estaremos sentados face a face com o Senhor Jesus Cristo, a tua mesa, a tua santa ceia, o seu corpo, o teu sangue. E eu não posso começar sequer a ler uma passagem bíblica que não seja primeiro te fazendo lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, te lembrar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Rei das nossas vidas. É nesse Deus que eu tenho crido, é nesse Deus que é o Rei das nossas vidas para sempre. Eu disse para sempre, e quem crê, diga amém, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta última semana, antes da leitura, eu quero explicar porquê desta passagem, desta mensagem. Eu tenho estudado a vida de Davi, eu tenho estudado as ocorrências em que ele caiu, errou, tenho estudado as suas vitórias, as suas batalhas como pastor, como comandante, como general, como homem de Deus, e tenho aprendido demais. E hoje eu quero olhar para alguns deles, de forma a abençoar a sua vida numa circunstância de luta, de tristeza. Talvez você não esteja vivendo, mas talvez haja alguém do teu lado, que saiu da tua casa hoje, sem acreditar em mais nada. Alguns talvez estejam aqui se sentindo solitários, abandonados até mesmo por Deus, sem entender aquilo que está a viver, a passar neste momento. Talvez hajam alguns aqui que já desistiram da sua família. Talvez hajam alguns aqui que não estejam vivendo as lutas, mas há um parente distante, há um amigo, há um tio, há uma tia, há um irmão adoentado, no qual carece aqui nesse momento das nossas orações. Nós viemos clamar por eles também.
Essa era a circunstância que vivia Davi. São Salmos 56 e 34, mas para entender esse salmo, eu queria ler antes, 1 Samuel capítulo 21, o verso 10, queria que você acompanhasse comigo. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E o verso 12 vai dizer: Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve, olha o que teve Davi aqui, muito medo de Aques, rei de Gate. Vai lá em 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E para finalizar, Salmos 56. Salmos capítulo 56. Leia comigo o verso 1. Escrito quando Davi é preso e levado à presença do rei em Gate. O verso 1 vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Mas o verso 3 vai dizer assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E o verso 4: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança. E olha o que Davi diz aqui para nós nesta noite: e nada eu temerei, o que pode fazer contra mim um mortal. E o verso 8: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas, Deus, no teu livro? E para finalizar, agora eu quero ler o Salmos capítulo 34, quando Davi consegue sair da prisão. Salmos 34, verso 4. Vamos ler o 4 e 18 apenas. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Perto está o Senhor, o verso 18, queridos, dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Está lida a tua palavra, Pai. Fala conosco, fala intimamente com cada um aqui. Fala aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Que seja uma noite de arrependimento, que seja uma noite no qual venhamos a nos quebrantar, para nos consolidar na tua palavra, Pai, e largar, abandonar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas vontades, Pai. Queremos deixar o nosso sofrimento, a nossa dor, Deus, as nossas tentações, deixar todas elas de lado, Pai, para servir ao Senhor. Entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas, entregamos as nossas famílias, entregamos os nossos entes que estão, Deus, necessitados de sentir o Teu toque, Pai, curando, restaurando, libertando, Pai amado Deus. Muda a vida deles através da nossa vida, do nosso compromisso, do nosso exemplo, Pai.
fala conosco, Pai, nesta noite, é o que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Pode se assentar, amém. Logo depois de sair de Nob, Davi, com o pão da mesa do Senhor e a espada de Golias, ele foge para fora das fronteiras de Israel e vai se esconder na cidade de Gate. Aos olhos humanos, queridos, era o pior lugar para ele estar, para ele se esconder. Por quê? Pois aquela cidade era dos heróis filisteus, que ele matara aquele gigante Golias. É por isso que assim que ele entra no território filisteu, ele é preso. Davi é pego e levado à presença do rei em Gate, e é neste momento que ele escreve os Salmos 56, e logo em seguida, quando ele sai da prisão, o 34, que já foram lidos também. Esses salmos contam a história na perspectiva, ou seja, na visão dos sentimentos de Davi em meio a toda esta tribulação. Ai, Deus, Ele fala comigo nesses últimos dias assim, nitidamente. Eu começo a entender através de conversas com amigos, através de ocorrências, através de situações que se levantam, que o Senhor, Ele queria falar conosco aqui nesta noite exatamente sobre isso, sobre fé, sobre luta, sobre cura, sobre restauração, sobre mudança, em meio a toda essa tribulação. E quando eu orava nesses dias e preparava esse esboço, a minha oração era de tentar aprender e de alguma forma dividir isso com a igreja em relação ao testemunho de Davi. Mas eu estou certo que o testemunho dele irá mudar a nossa vida, sim, e o milagre poderá acontecer aqui nesta noite. É nesse Deus que eu creio. Eu não sei você, mas eu creio num Deus que faz milagres nos dias de hoje. E o Senhor começa a querer nos mostrar, através dos sentimentos, a nos revelar a vida de Davi, aquilo que o Senhor, Ele quer que nós apresentemos na tua mesa, diante da Santa Ceia, diante deste momento que talvez não sejamos dignos de estar aqui passando. E o primeiro sentimento que Ele nos mostra é o medo. O medo tem travado muitos. O medo tem travado homens de ir ao médico. E Deus falando comigo. O Deus fala comigo também. O medo tem travado casais, porque alguns já estão tão feridos que não querem dar mais uma chance ao seu cônjuge. O medo tem travado muitos pais que se relacionam com os seus filhos, principalmente na juventude, porque já deram tantas chances, mas o Senhor manda dar mais uma ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Deus manda você dar mais uma chance para a sua própria vida com o Senhor, porque talvez hajam pessoas aqui que estejam sentadas a ouvir uma palavra do Senhor, mas estão completamente desconectadas da vontade de Deus. Talvez hajam pessoas aqui sentadas que ainda hoje cometeram uma falha mais uma vez, e o Senhor está a incomodar aqui neste momento, dizendo: muda, meu filho, muda, minha filha. Então comece a se arrepender, comece a decidir por uma mudança, comece a se colocar agora como um servo, como um filho, aonde obedece ao seu pai. Comece a ver isso acontecer na sua vida, mesmo diante dos medos que você possa estar a viver. É óbvio que se alguém está doente, ela tem medo. Mas o que fez Davi aqui diante do medo? O Salmo 56, o verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim. Eu não sei se você hoje já conversou com Deus,
Eu não sei se você hoje já se conectou em Jesus Cristo. Eu não sei se você hoje ou durante esta semana já fez uma reflexão da sua vida e disse exatamente isso a Jesus Cristo: tem misericórdia da minha vida. Eu não sei, mas não podemos nos assentar a uma mesa com o corpo, com o sangue de Jesus, sem antes nos examinarmos, sem antes nos arrepender, sem antes declarar publicamente ou ao Senhor nosso Deus: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. O verso 3 vai dizer assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Mas será que verdadeiramente nós estamos aqui nesta noite a confiar em Deus? Será que diante das lutas que você está vivendo, você descansou nesta noite e disse assim: está nas Tuas mãos, Senhor, meu casamento está nas Tuas mãos, essa enfermidade está nas Tuas mãos, a enfermidade da minha parentela está nas Tuas mãos, Pai, ela é do Senhor. O Salmo 34 vai dizer: busquei o Senhor, busquei o Senhor. Será que nós viemos aqui nesta igreja? Eu sempre digo isso, mas é algo que traz sempre à minha mente o Senhor. Será que nós viemos aqui cumprir uma agenda, um compromisso, a Santa Ceia deste mês? Ou viemos buscar ao Senhor, buscar intimidade, buscar a presença, buscar o Teu Espírito, buscar a vontade dEle? Será que foi isso que nós oramos aqui durante os louvores, durante o início desse culto? Será que houve entrega para a vontade do Senhor? Porque Ele quer nos acolher, Ele quer nos salvar, Ele quer nos curar, mas precisamos buscar ao Senhor em totalidade. Eu não sei o que tem te impedido de buscar a Deus, eu não sei o que tem te impedido de servir em totalidade ao Senhor nosso Deus. Eu não sei qual tem sido o motivo no qual tem travado a sua vida diante do seu marido, diante da sua esposa, diante do seu filho. E por que eu estou dizendo isso? Porque não teria sentido esta liturgia, a Santa Ceia do Senhor, sem que antes viéssemos aqui nos arrepender e buscar ao Senhor nosso Deus, e sem medo. Deixa Ele agir, deixa Ele tocar, deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele tirar a dureza do seu coração, deixa Ele tirar a frieza da sua mente, deixa Ele se aproximar das pessoas, deixa Ele mudar cada caso na tua vida, cada área da tua vida, entregue a Ele. Eu não sei se você consegue imaginar a cena que Davi vivia aqui. Fugiu para a cidade natal do herói, mais uma vez eu digo isso, ele tinha matado o gigante, ele sabia que poderia ser reconhecido pelos militares filisteus, e sabia também que poderia ser levado preso, mas foi uma direção do Senhor Deus para ele. Deus deu uma estratégia, e o Senhor está a dar essa estratégia aqui para nós também. Mesmo que ele tenha sentido muito medo, e quem aqui não sentiu medo ainda? Quem não sentiu pavor? Todos nós. E como é que Davi ele lidou com o medo? A palavra do Senhor vai dizer, eu não sei se você lembra, que ele chorou aos pés do Senhor. Salmos 56, verso 8, vai dizer: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. O Senhor está dizendo a você que Ele está a recolher as suas lágrimas, Ele está a recolher as suas preocupações, Ele está a recolher os seus medos,
E olha o que vai dizer o final do verso: acaso não estão anotadas em teu livro? Ou seja, a palavra está dizendo que cada luta, seja em qual área for, o Senhor já anotou, o Senhor já registrou, o Senhor já está a agir. E esse verso eu creio que seja Deus dizendo para nós o quão poderoso é chorar aos pés do Senhor Jesus Cristo, o quão poderoso é participar de uma mesa, meu Deus, como essa, no qual o Senhor nos dá essa chance, mas participar de uma forma diferente, de uma forma com entrega. Daqui a alguns minutos os elementos estarão em suas mãos. E o que fazer com isso, pastor? A primeira coisa que eu digo: se conecte ao Espírito Santo de Deus e chore se arrependendo dos teus pecados, chore se arrependendo das tuas escolhas, chore se arrependendo das prioridades que você tem dado, que não tem sido o Senhor Jesus ou as coisas do teu reino. Chore se arrependendo, dizendo: enquanto houver vida em mim, eu servirei ao Senhor e à tua casa. Enquanto houver vida, eu serei o melhor marido que eu puder. Chore dizendo: Senhor, até aqui talvez eu não tenha sido a melhor esposa, submissa, amável, mas serei a partir desse momento, porque a Santa Ceia é para isso, é para nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós, o teu sangue, a tua vida, as dores que Ele sofreu, mas também para nós nos arrependermos, nos remeter a uma reflexão daquilo que tem sido a minha vida, e chorar aos pés do Senhor. E você não imagina quão poderoso é chorar aos pés do Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência de vida, mas houve momentos na minha vida em que eu chorava aos pés de Deus, e logo o milagre, Ele chegou. E é nesse Deus que eu creio, e foi isso que o Senhor mostrou a Davi. Ele colocou esta revelação de Deus aqui, em uma forma poética talvez, mas para nos dizer que Ele está sim preocupado com a nossa vida, com o nosso lamento, com os nossos medos. Sim, Ele está, porque quando estamos vivendo essas crises, essas lutas, as enfermidades, as ansiedades, a depressão, seja o que for, quando estamos vivendo isso, parece que estamos sozinhos, parece que Deus não está agindo, parece que a família não está junto, parece que a igreja não está junto, mas o Senhor aqui nos leva a uma lembrança que Ele diz que está cuidadosamente colecionando em seu odre e marcando no livro eterno das suas memórias. Ele não esquece, Ele está preparando o teu milagre, Ele está preparando sim a sua cura, Ele está realizando sim aquele projeto no qual você tem entregue ao Senhor nosso Deus. Ele está preparando uma nova fase na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Projetos que estão engavetados, sim, eu creio que se houver da nossa parte, meu Deus, nós não viemos aqui pedir apenas os milagres, mas eu creio num Deus que tem o melhor para nós, sim, mas muitas das vezes não estamos ainda preparados, mas Ele está a preparar aqui neste lugar um tempo novo para a sua vida, sim, eu creio. E é por isso que a Bíblia nos afirma que Deus, Ele não despreza um coração quebrantado. Não tem sentido nós participarmos de uma Santa Ceia, de uma liturgia mensal como essa. Não há sentido se não houver quebrantamento. Baixa a bola, fala mais baixo, fala com mais tranquilidade.
haja com mais amor, faça com mais carinho, se lembre mais uns dos outros, se preocupe mais uns com os outros, clame mais uns pelos outros, acerta a tua agenda. É fácil, diminui o Facebook, diminui o Instagram, diminui as postagens, diminui o WhatsApp, que vai sobrar tempo. E sobra, porque esse negócio rouba muito tempo da nossa vida. Salmo 34:18 vai dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Eu não sei se você crê na palavra de Deus, porque eu vou te dar uma chance de você glorificar a Ele com um amém. Eu vou repetir isso aqui: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aleluia! Quebranta o meu coração, Senhor, quebranta a minha mente, quebranta a minha alma. Todo mundo aqui conhece, todos são crentes. O bispo já pregou dezenas de vezes sobre isso. Choro de Ezequias diante da sua enfermidade. Todo mundo sabe que enquanto ele chorava, Deus acrescentou a vida deste homem 15 anos, a vida do rei. Maria, chorando a morte do seu irmão Lázaro. O choro da mulher arrependida também é uma outra ilustração. Lucas 37, Lucas 7, verso 37. Se você puder ler comigo. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E o verso 38 vai dizer: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o bálsamo. E quando eu li esta passagem, eu falei: meu Deus, quanto carinho, quanta entrega, quanta dedicação a Jesus Cristo. E a mesma coisa o Senhor começou a falar comigo: será que eu posso me colocar no lugar desta mulher arrependida? Eu quero ler de novo. Ela chorava, ela estava aos seus pés, e começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Será que aqui nesta noite poderíamos dizer que estamos aqui numa forma, num jeito, num arrependimento de alma, no qual possamos dizer e declarar a Jesus Cristo que estamos também a fazer a mesma coisa, a mesma atitude, regar-lhe os pés com as nossas lágrimas? Será que podemos? Será que podemos dizer: estamos, meu Deus, enxugando com os cabelos? Será que estamos como essa mulher, beijando os pés e ungindo-os? Meu Deus. Não fazemos isso sequer com o nosso cônjuge. Mas ela estava chorando, ou seja, ela estava clamando ao Senhor, chorando. E o Salmo 56, como já lemos aqui, vai dizer: tem misericórdia de mim. Mais uma vez eu preciso colocar isso aqui, que não adianta a simbologia, não adianta a participação, se não tiverem entrega. E essa entrega começa pedindo perdão ao Senhor, pedindo: Deus, tenha liberdade, trabalha na minha vida, muda as minhas escolhas, muda o meu pensamento, muda a minha personalidade, se necessário for. Será que em oração teríamos coragem de dizer: Jesus,
tira aquilo que não provém de ti da minha vida. Se necessário for, tira minha casa, tira o meu carro, tira a minha casa de praia, tira o meu emprego, tira aquilo que tem me afastado da tua presença. Será que nós verdadeiramente servimos a um Deus dessa forma? Ou estamos apenas preocupados com a nossa vida? E o verso 4 vai dizer: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E o verso 6 vai dizer: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Eu creio que durante esta ceia o Senhor pode cumprir exatamente esta passagem aqui, livrar-nos de todas as angústias, ouvir a nossa oração aflita, porque a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu e nos livrou. Mas não é só isso. A questão aqui da leitura da misericórdia é porque antes de passarmos por este momento, antes de receber os alimentos, antes de cultuarmos ao Senhor nosso Deus em adoração a tudo que Ele fez por nós, começa a deixar Deus trabalhar na sua vida, porque diante dos perigos, dos medos, das angústias que enche o nosso coração, o que mais nós precisamos, atenção igreja, é estar nos braços do Pai. Não importa a luta, não importa a enfermidade, não importa o medo, não importa a tribulação, não importa o que você está passando, passe por isso nos braços do Pai. Por quê, pastor? Porque eu creio que dele virá a segurança em que nós precisamos. É dele, não é do médico, não é do advogado, não é dos homens. Eles estão ali para ser usados por Deus, mas o primeiro a agir sobre as nossas vidas é o Senhor nosso Deus. E o que fez Davi diante das suas lutas? Ele aceitou a estratégia de Deus para a sua angústia, para o seu medo. E eu não sei se você lembra aqui o que Deus fez. Ele deu-lhe uma estratégia de enfrentar o problema que estava vivendo. A estratégia foi fingir-se de louco, e foi o que Davi fez. 1 Samuel 21:13 vai dizer que por isso mudou o seu comportamento diante deles. Olha só, fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. É interessante nesta passagem como Deus nos dá revelações de caminhos, de estratégias, de formas que os olhos humanos, os nossos olhos, podem parecer descabidas, mas é a nossa capacidade de confiar nele, em Deus, mais do que nos métodos que nos permite alcançar a vitória, que vai definir o nosso futuro. Eu confio em Deus, eu entrego a minha vida a Ele, eu entrego as minhas lutas a Ele. Comece a dizer isso, comece a colocar em sua mente, o seu coração, exatamente estas palavras. É o Senhor quem vai determinar, é Ele quem vai agir, e Ele pode fazer agora, Ele pode fazer agora diante desta mesa, diante deste altar, diante da presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, porque Ele chamou e aceitou o caminho de Deus. Esse é Davi, chamou a Deus e ouviu a vontade dele. O problema é que nós chamamos a Deus, invocamos o teu santo nome, mas quando Ele determina, quando Ele fala, nós não fazemos. Temos que pedir, mas temos que fazer o que Ele determina. E a palavra vai dizer que o Senhor, assim, quando Ele cumpriu a vontade do Senhor, o Senhor moveu os exércitos do céu. O Senhor vai mover, sim, os exércitos celestiais,
ao seu favor, ao favor da tua casa, ao favor da sua família. Se você fizer como fez Davi, que mesmo diante dos filisteus, mesmo diante dos seus inimigos, mesmo diante daqueles que queriam tragar a vida de Davi, eles não viram o que estava acontecendo, porque ele seguiu uma estratégia. E o Senhor está a dar estratégias à minha vida e à sua vida aqui neste lugar. O Senhor está a dizer aqui neste lugar o que você tem que fazer mais tarde, o que você tem que fazer amanhã, o que durante esta semana, meu Deus, só você pode fazer, para que o Senhor possa fazer a parte dele. Davi assim compreendeu. Eu acredito que esta passagem, essa história, ela tenha ficado registrada na Bíblia por Deus, para que nós também compreendêssemos que Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano, é o que está cuidando da tua vida, é o que está fazendo o milagre acontecer na sua vida. Salmo 34, 7, vai dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Eu não sei, não tem como saber a luta de cada um, mas esse verso diz que o Senhor acampa, vigia seus anjos ao redor dos que o temem. Tema ao Senhor, entregue-se ao Senhor, entrega a sua vida, entrega tudo que tem. Mas pastor, eu já sou crente. Entrega, porque muitas das vezes sempre há alguma coisa que nos impede de estar vivendo com Deus. Entrega, porque Ele vai livrar a sua vida. Coloque tudo à disposição dEle. Provem e vejam que o Senhor é bom. Será que deu para entender? Provem dEle e veja quanto Ele é bom. E bem-aventurado, nós somos bem-aventurados assim, porque é quem nele se refugia. Os anjos de Deus são acionados quando os servos do Senhor clamam. Se há uma necessidade, se há uma causa, se há um medo, se há um trauma, se há uma dor, se há um luto, seja o que for, comece a clamar ao Senhor nosso Deus aqui neste lugar, porque eu entendo que a palavra diz que os anjos dele estão sendo acionados durante a sua oração, e ela pode ir na tua casa, e ela pode ir no teu trabalho, e ela pode ir de encontro aos seus filhos, e os anjos podem ir de encontro ao seu cônjuge, que possivelmente não está aqui, porque eu entendo que quando assim fazemos, todo o exército do céu entra em ação, a batalha espiritual. Foi assim com Eliseu, onde Deus cegou os olhos do exército sírio, e agora aqui nesta passagem no qual lemos neste culto, mudava o cenário a favor de Davi. Eu não sei se você entende, mas o Senhor, Ele quer mudar o cenário da nossa vida, o cenário da nossa história. O Senhor quer mudar. O Senhor quer mudar o quadro da sua saúde, te liberando cura, sim. Creia, tenha fé, chore se necessário for, mas renove-se na esperança, na fé em Cristo Jesus, porque eu creio que estes anjos farão o mesmo ao seu favor, quando você clamar a Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é bom e que se importa com você. Os elementos serão servidos, você pode escolher.
de ser apenas uma liturgia, ou de ser o momento na sua vida. Davi, ele reafirmou a sua fé em quem é Deus. Aproveite esse momento. Quando você receber esses elementos, se você já declarou publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o teu Salvador, se você já passou pelas águas e cumpriu a ordenança de Jesus Cristo, aproveite esse momento e reafirme a sua fé. Cumpra o que foi lido no verso 3 do Salmo 56. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Quando não é uma simbologia apenas, não é querer dizer que há algo milagroso aqui neste lugar, mas eu creio no milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus. Estar aqui hoje é um milagre de Deus. Estar casado é um milagre de Deus. Ter o meu filho é um milagre de Deus, é um milagre da vida. Assim eu creio na minha vida, assim você precisa crer na sua vida também. E a quarta atitude de Davi para lidar com o medo foi reafirmar a sua fé em quem é o seu Deus. Faça o mesmo. Só que antes eu preciso lembrar a você que esse Deus no qual nós estamos aqui pregando é um Deus sobrenatural. Esse Deus é um Deus sobrenatural, ou seja, quando declaramos isso, estamos a dizer que não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da luta, não importa se a doença é o câncer, se a doença é a AIDS, não importa, porque nós servimos a um Deus sobrenatural. O que importa é o tamanho do meu Deus. E se Ele é por nós, então quem pode ser contra nós? Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus digno de confiança. Ele é um Deus digno de louvor e adoração. Ele é um Deus que escolheu, que se decidiu por mim. Se é esse Deus que você serve, por que precisamos temer? Se é este Deus que está aqui neste lugar a falar com você, não temas. Entregue o teu melhor a Deus. Entregue o louvor alegre pelo livramento. Mas a cura ainda não chegou. O meu casamento ainda não mudou. O meu emprego, pastor, ainda não aconteceu. A minha vida financeira, meu Deus. Eu quero repetir a você. Entregue um louvor alegre pelo livramento que Ele está a preparar. Salmo 34, verso 1 vai dizer: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Salmo 56, 12 vai dizer: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus